Olá, começa agora o JR Entrevista. A Anatel é o órgão responsável por fiscalizar, regulamentar e orientar o sistema de telecomunicações do Brasil. E atualmente o grande desafio é garantir o acesso desses serviços a todos os brasileiros. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o presidente da Anatel, Carlos Baigorre. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, presidente. Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Existe um projeto em trâmite no Congresso Nacional que atribui à Anatel justamente a regulação das plataformas digitais em operações aqui no Brasil, as chamadas Big Techs, né? Elas lucram com o mercado brasileiro, mas empregam pouca gente no país e não se enquadram naquelas mesmas regras de, por exemplo, as empresas de comunicação. O que falta para mudar esse cenário de forma definitiva? Bom, Yuri, essa é uma pergunta muito importante e é uma questão que o mundo todo está debatendo hoje em dia. De fato, essas empresas de plataformas digitais chamadas de Big Tech, elas têm assumido um papel cada vez mais relevante na nossa sociedade, na nossa economia nos últimos anos, de tal forma que elas acabaram detendo um grande poder de mercado e um poder de influência na nossa sociedade. E as economias do mundo todo estão discutindo como deve ser, eventualmente, a regulação dessas plataformas digitais para garantir que seus objetivos estejam alinhados com os objetivos de cada uma das sociedades, né? Então, aqui no Brasil, temos tanto o PL 2630, que o relator, o deputado Orlando Silva, que é o PL, chamado PL das Fake News, mas também temos o projeto de lei 2768, de autoria do deputado João Maia, que atribui à Anatel a regulamentação dessas plataformas digitais justamente para poder garantir um ambiente de mais justa concorrência e de simetria entre os serviços, os serviços tradicionais e os serviços pela internet, seja serviços de TV por assinatura, seja serviços de comunicação e de mídia tradicional. Agora, especialistas dizem ser arriscado nessa atribuição a Anatel ter essa responsabilidade por ser uma grande agência reguladora nesse amplo, nesse vasto mundo da internet. Porque, segundo esses mesmos especialistas, isso poderia descaracterizar a principal função da Anatel. O que o senhor acha? Bom, o que eu vejo é que essa é uma discussão fundamental e acontecendo, conforme eu coloquei, em vários países. Agora, uma questão que não podemos fugir é que, quando a Anatel foi criada em 1998, no processo da privatização da Telebrás, o desafio que se colocava à sociedade naquela época era justamente o de levar telecomunicações para todo mundo. O nosso pode lembrar que a gente, naquela época, fazia fila para comprar telefone fixo, tinha que fazer declaração do telefone fixo no seu imposto de renda. Era um bem, né, da família. Era um bem da família, tinha um mercado ilegal de compra e venda de telefone fixo, e esse desafio foi superado, né? Hoje ninguém mais quer o telefone fixo, nós temos outro problema, que ninguém quer mais o telefone fixo, ninguém mais quer usar o orelhão, as pessoas já mudaram para o telefone 2G, para o 3G, para o 4G, agora o 5G, a banda larga, e os desafios mudaram. E o que a Anatel tem colocado é que precisa se repensar como que o Estado brasileiro vai se posicionar diante desse novo contexto que é que o cidadão quer não só mais acesso à internet, mas também poder usar a internet de uma forma segura, de uma forma com segurança cibernética, de uma forma que as crianças estejam protegidas, de uma forma que os idosos estejam protegidos, porque tudo que tem de bom no mundo tem na internet, mas tudo de ruim também tem. Então a gente vê cada vez mais fraudes acontecendo, violência, fake news. Então tudo isso chama para que o Estado tenha que se reposicionar, tenha que ressignificar a posição do Estado em face desse novo contexto da economia digital. E entre as coisas ruins a gente pode citar também a pirataria, né? Que na internet encontra ali um vasto campo, né? E a Anatel já declarou que tem encontrado resistência das Big Techs para tentar combater essa pirataria audiovisual. O que a agência tem feito para tentar, né, enfrentar isso, garantir o combate, essa distribuição clandestina de conteúdo? Yuri, esse é um dos grandes desafios que a Anatel tem assumido nos últimos anos. A gente, recentemente, sob a liderança do conselheiro Moisés Moreira, da Anatel, inauguramos um laboratório na Agência Nacional de Telecomunicações, justamente para a gente identificar e combater a pirataria. E como você colocou, a pirataria ela surge nesse campo muito fértil que é a internet,
e nós temos um grande desafio em combatê-la, né? Porque a internet, ela não tem limites. Então, muitas vezes nós encontramos servidores, computadores distribuindo essa pirataria fora do Brasil e temos que atuar internacionalmente junto com outros órgãos reguladores. Muitas vezes as empresas Big Techs não demonstram qualquer boa vontade em cumprir as determinações, em ajudar no combate à pirataria. Foi algo que a gente viu no Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições, que houve muita dificuldade para que as plataformas se engajassem em garantir um ambiente, uma disputa eleitoral mais limpa, digamos assim, possível. O senhor acredita que elas ainda se entendem acima das leis brasileiras por serem aí transnacionais? Eu acho que assim, não é que não é que elas, na minha visão, não é que elas se achem acima da lei, né? Mas é porque muitas vezes elas são regidas por leis de outros países e que podem entrar em conflito. Então, por exemplo, se você pede uma informação sobre um servidor, pede para, por exemplo, no caso da Anatel, a gente pede para bloquear um site onde está sendo feita distribuição de conteúdo pirata para o Brasil. Muitas vezes esse site pode estar hospedado em um outro país, e aí há toda uma discussão de jurisdição, de como é que você pode bloquear aquilo, apesar do site estar em português, claramente sendo direcionado para usuários brasileiros, com publicidade em português. Então há todo esse debate. Agora sim, o que a gente percebe é que o Estado brasileiro, ele não tem, nesse momento, pelo menos de forma muito estruturada, as ferramentas e os mecanismos para garantir o cumprimento da lei e da ordem no contexto da internet. E é por isso que o Congresso Nacional tem se debruçado de forma muito detida sobre projetos de leis importantes que precisam ser discutidos de forma aberta com toda a sociedade brasileira, para que o Brasil, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro possam se reposicionar e ter algum papel no que diz respeito à internet. E por falar nisso, temos aí o PL das fake news, né, em tramitação na Câmara, e no que diz respeito aos conteúdos falsos que circulam na internet, o atual quadro, né, a Anatel entende que já tem uma experiência, expertise para conseguir garantir a proteção ao consumidor nessa discussão? Olha, Yuri, durante as últimas eleições, a Anatel recebeu diversas decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para bloquear conteúdos, bloquear sites, inclusive aplicativos que estavam fazendo essa disseminação de informações falsas e mentiras em geral, né? E aí a gente atuou justamente para isso. Então nós entendemos que caso o Congresso queira, caso seja o entendimento do Congresso, nós poderíamos executar essa função de atuar com o nosso poder de polícia e bloquear os sites, os conteúdos, as aplicações que eventualmente estejam cometendo esse tipo de irregularidade. Agora, o que nós não sentimos que caberia à Anatel, e é muito complicado, isso seria identificar o que é aquilo que é falso e aquilo que não é, porque isso é uma questão muito subjetiva, né? Então, a nossa atuação é muito mais na infraestrutura de telecomunicações, no sentido de garantir que as redes de telecomunicações não estejam sendo utilizadas para descumprir a lei ou para disseminar mentiras. E aí quem vai julgar isso tem que estar especificado no projeto de lei, não seria uma atribuição da Anatel essa fiscalização. Então, o que a Anatel se coloca à disposição do Congresso Nacional, eu já falei isso de público várias vezes, que nós entendemos, a Anatel entende que, assim, nós temos as condições para garantir que as Big Techs cumpram aquilo que estiver previsto na lei. Então, se a lei estiver prevendo obrigações para as Big Techs, assim, obrigações, digamos assim, sistêmicas, a Anatel consegue fiscalizar as empresas. Nós temos uma capacidade de fiscalização. Agora, fiscalizar conteúdos individuais, o que o Yuri entrou lá e colocou, o Carlos Baigorre é flamenguista. Aí não tem como saber se é verdade ou mentira isso, entendeu? Então, assim, isso é uma questão que me parece que não caberia, não sei nem se é um órgão do Estado fazer esse tipo de julgamento do que é verdade e do que é mentira. Agora, a lei estabelecendo que as Big Techs precisam ter políticas de moderação adequadas, proteger menores, proteger populações expostas, parcelas da população mais vulneráveis, esse tipo de política mais ampla, a Anatel pode fiscalizar e verificar se as empresas estão em conformidade com o que estaria previsto na lei.
Agora, é isso que a gente consegue fazer, é isso que a Anatel está à disposição. Mas, de novo, Yuri, isso é uma questão que cabe. É claro, não é uma decisão da Anatel, é uma decisão do Congresso, do governo federal, e nós estamos à disposição com o nosso conhecimento técnico para ajudar a sociedade brasileira e o Estado brasileiro a se posicionar melhor nesse contexto novo. Inclusive, as grandes operadoras de telecomunicações do país já apresentaram sugestões à Anatel para implementar, inclusive, uma cobrança às Big Techs pelo uso da rede, afinal, né? Como que essas sugestões foram recebidas pela agência? Olha, esse é um tema que, quando a gente esteve na Feira Mundial de Telecomunicações em Barcelona em fevereiro desse ano, esse foi o principal debate. E nós já estávamos em vias e colocamos uma tomada de subsídios, que é quando a Anatel chama a sociedade e coloca questões que estão em debate para encontrar, para ouvir da população quais são os comentários da população sobre isso. E nessa tomada de subsídios que já se encerrou, nós recebemos comentários das Big Techs, comentários das empresas de telecomunicações, do governo americano. Então, vários interlocutores apresentaram nessa tomada de subsídios suas manifestações. Essa tomada de subsídios ela é feita de forma abstrata, a Anatel faz perguntas. Aí, a partir das respostas, a partir das contribuições que nós recebemos, a área técnica vai fazer o que se chama análise de impacto regulatório e vai propor uma regulamentação. Regulamentação é um texto com obrigações, artigos, dispositivos e tudo mais. Aí, com base nisso, a gente vai fazer uma consulta pública para a sociedade. E aí vamos ouvir novamente toda a sociedade, mas agora em cima de uma proposta, não em cima de dúvidas, mas em cima de uma proposta efetiva. E aí a gente vai ver e vamos discutir com a sociedade. A Anatel não tem posição firmada sobre isso. O que a nossa posição que a gente tem é, vamos debater, vamos ouvir todas as partes, não podemos ser que nem um avestruz enfia a cabeça no buraco e finge que o problema não existe, e vamos ouvir se há de fato um problema, vamos escutar todo mundo e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o ecossistema digital no país. Agora, já temos algumas experiências pontuais pelo mundo, né? Essas experiências vão ser também estudadas pela Anatel nessa consulta pública? Sim, com certeza. A principal experiência, na verdade, a única que nós temos é da Coreia do Sul, que foi implementada de um jeito que, para mim, particularmente, me traz muitas dúvidas sobre sua, digamos assim, sua eficiência e sua eficácia, mas esse é um debate que também está acontecendo na União Europeia nesse momento. Então, os países europeus estão discutindo também essa questão, porque eles lá têm desafios de levar cobertura de fibra ótica e 5G tão grandes quanto os nossos, e esse é um tema que está sendo discutido e certamente o Brasil vai, digamos assim, se beneficiar e olhar para os debates que estão acontecendo lá antes de tomar uma decisão aqui no país. E a gente está em meio a uma nova revolução que fascina e amedronta ao mesmo tempo, que é a inteligência artificial, né? A gente sabe aí que tem uma disseminação grande hoje no momento e ela, sem freio nenhum, sem regulamentação nenhuma, tem preocupado diversos segmentos. Na Europa, a gente vê, por exemplo, a Itália bloqueando o ChatGPT, porque com a alegação de que viola a lei local de dados pessoais. Aí outro exemplo, em Hollywood, atores chegaram a cruzar os braços, né? Fizeram uma greve contra o uso considerado exagerado da inteligência artificial, que estava recriando as vozes dos artistas, inclusive, que já estavam mortos. Eles ressuscitavam, entre aspas, né, por meio da inteligência artificial e participavam de novas produções, né? Então, vem uma série de questionamentos que não existiam, né? E agora nós temos também no Brasil um debate caminhando ou para regulamentação ou para um fomento ainda maior dessas tecnologias no momento. Qual o senhor acha que é o meio termo que a gente tem que alcançar? Não pode, né, frear o desenvolvimento, mas tem que ter alguma regulamentação hoje? Sim, o Congresso, o Senado Federal, o presidente Pacheco chamou uma comissão de juristas e apresentou um projeto de lei, o projeto de lei, se não me engano, 2338, onde justamente está sendo proposto esse marco regulatório da inteligência artificial. Certamente, Yuri, esse é um debate muito, muito atual e que ele traz essas duas reflexões que você ponderou muito bem. De um lado, nós temos que ter um marco regulatório que dê segurança para que essa tecnologia, que tem grandes potenciais, não seja utilizado para fins, digamos assim, negativos do ponto de vista social, não seja utilizado para, por exemplo, para produzir imagens que firam direito autoral. Então, assim, é importante que você utilize isso, que a inteligência artificial seja sempre utilizada com base em princípios éticos e com base nos valores da sociedade, onde, dali, por exemplo, no caso do Brasil, da sociedade brasileira. Então, é importante que haja uma direção
de avaliação de riscos e de gestão de riscos para que você tenha um acompanhamento disso. Agora, por outro lado, é importante que você não tenha um nível de acompanhamento e um nível de aversão ao risco tal que você inviabilize o desenvolvimento dessa tecnologia, que certamente será habilitadora para uma série de inovações tecnológicas no futuro. A inteligência artificial não é algo novo, é algo bastante antigo. Então, assim, não é a inteligência artificial em si mesma que é o problema, mas sim as suas aplicações. E como é que a gente garante que essas aplicações sejam protegidas, digamos assim, que o uso dessa tecnologia observe os princípios e diretrizes que a nossa sociedade entende que devem ser observados. E por isso que é tão fundamental o debate no Congresso Nacional. Agora, também temos que tomar cuidado para não impedir o uso dessa tecnologia, que não é algo novo, mas que é algo muito importante para o futuro da nossa sociedade. Então, acho que esse equilíbrio precisa ser encontrado e o Congresso Nacional, o Senado Federal, certamente será um lugar muito adequado para fazer esse debate, para que todas as vozes da sociedade sejam ouvidas e se encontre um denominador comum para que isso possa, de alguma forma, ajudar o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Perfeito, presidente. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E ainda falando sobre essa questão da inteligência artificial, como que o senhor vê ela afetando o setor de telecomunicações? O que ainda pode vir aí de problema ou solução? Bom, Yuri, a inteligência artificial ela já é utilizada hoje no setor de telecomunicações, na parte de operações de rede, de planejamento de rede, de identificação de onde construir as antenas. Então, assim, a inteligência artificial, durante a pandemia eu fiz um MBA em inteligência artificial e ciência de dados. Então, assim, basicamente são modelos matemáticos para você otimizar com base em informações e iterações. Então, assim, não é nada... a gente pensa em inteligência artificial, o pessoal já pensa no Arnold Schwarzenegger, um robô que vai chegar e destruir. Não é isso. Então, assim, a inteligência artificial é matemática e basicamente aplicada sobre grandes bases de dados para você aumentar a eficiência de algo. Então, assim, já é utilizado ordinariamente em diversas indústrias. Então, assim, é claro que a inteligência artificial generativa, que é do ChatGPT, que gera imagens, gera vídeos, essa sim traz algumas preocupações por ser uma coisa muito nova, algo que a gente não está acostumado ainda, mas isso é natural de toda inovação tecnológica. Toda inovação tecnológica tem esse choque, tem esse assombro inicial, mas rapidamente a gente vai perceber isso, vai entrar cada vez mais na nossa vida, na nossa sociedade, e daqui a pouco vai estar todo mundo usando sem nenhuma grande preocupação. Agora, o que a gente precisa garantir é que isso seja utilizado com objetivos que sejam adequados ao que a sociedade brasileira entende como adequado. Então, por exemplo, usar a inteligência artificial para a disseminação de notícias falsas. Não parece ser razoável. Utilizar inteligência artificial para aplicação de golpes. Pega a sua voz, Yuri, usa a inteligência artificial para ligar para uma pessoa pedindo dinheiro. Então, e pior, assim, voz e imagem, né, presidente? E imagem. É possível então, assim, reconstruir, né, uma pessoa como se fosse ela mesma, pessoa conhecida falando, e não é uma fake news de alto nível. De alto nível. Então, assim, a gente precisa pensar no uso ético, acho que essa é a palavra-chave. O uso ético, o uso adequado, o uso devido dessa tecnologia. Porque como toda tecnologia, que nem a tecnologia atômica, ela pode ser utilizada para salvar vidas e para destruir cidades. Então, assim, o problema não é a tecnologia em si. O problema, o desafio aqui, as oportunidades, os riscos estão na aplicação dessa tecnologia. Então, é importante que isso aconteça. Por exemplo, se você vai ter uma propaganda de TV onde vai aparecer uma pessoa que já faleceu e ela vai aparecer novamente, é importante falar, pessoa reconstruída, utilizando inteligência artificial. Tem um debate ético. É um debate ético. Então, assim, é o nível de transparência que você vai dar para a pessoa. Então, outra questão que é importante, né? O acesso, aí entra já na questão de privacidade, por exemplo. Quais informações minhas estão sendo utilizadas para alimentar uma inteligência artificial? Pode ter informações que eu não quero que sejam utilizadas. Por exemplo, fotos pessoais minhas. Pode ser que eu não tenha interesse que as minhas fotos sejam utilizadas numa base de dados que acaba alimentando uma inteligência artificial. Então, o cidadão ter cada vez mais controle e cada vez mais a Lei Geral de Proteção de Dados ser efetivamente
cobrada efetivamente, os direitos que ali estão propostos serem efetivamente garantidos para o cidadão, isso é fundamental. Então, assim, é basicamente isso que eu vejo. Assim, é uma questão que acaba tudo muito misturado. Telecomunicações, proteção de dados. E aí o que a gente percebe é que as fronteiras que existiam nesse ecossistema digital, que permitiam que a gente repartisse todo esse debate em pequenas caixinhas, essas fronteiras estão desaparecendo e começa a ser todo um grande emaranhado de um tema só, que é esse tema do mundo digital. E aí esse é o grande debate que a gente coloca, que é preciso o Estado brasileiro repensar e ressignificar o seu posicionamento diante desse novo contexto. Perfeito. E que contexto? Então, presidente, um dos desafios, grandes da Anatel nos últimos anos foi exatamente ampliar a cobertura 5G. Tivemos um grande edital, vários leilões. Como é que está essa situação hoje? O cronograma está sendo cumprido? Temos boas ou más notícias em relação ao 5G no país? Obrigado, Yuri. Não, sobre o cronograma, nós temos ótimas notícias, O cronograma do 5G ele está bem adiantado, tanto em termos de cidades atendidas com 5G, sobre também com quantidade de antenas instaladas. O edital do 5G ele trazia um cronograma e metas de quantidade de antenas 5G que precisavam ser implantadas, e esse cronograma está muito adiantado, 2 anos adiantado, já foram liberadas mais de 1.000 cidades para cobertura 5G. Isso não quer dizer que as empresas já colocaram 5G, mas isso quer dizer que o 5G já está liberado para ser instalado. Então, hoje nós temos uma quantidade de antenas pelo menos 5, 6 vezes maior do que aquela que tinha obrigação no edital. É claro que isso varia de cidade a cidade, operadora para operadora, mas o que a gente tem percebido é um apetite muito grande pelas empresas de telecomunicações de instalar o 5G e de levar essa nova tecnologia para o consumidor. Por outro lado, o que a gente tem percebido, e recentemente a gente fez uma premiação na Anatel, da Anatel junto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, a BDI, do Ministério da Indústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, justamente para premiar empresas, fazendas, indústrias e hospitais também no uso de 5G para suas aplicações. Então, foram mais de 28 projetos apresentados, 12 receberam prêmios e tivemos prêmios na parte de agro, na parte de indústria, todos isso utilizando o 5G para aumentar a segurança dos seus empregados, para melhorar a eficiência e para melhorar a qualidade do serviço prestado. Outro desafio era a construção de linhas subterrâneas pela Amazônia. Isso também está indo bem? Sim, está indo super bem. Recentemente estive lá com o presidente Lula em Santarém, fazendo a chegada do cabo dessa fibra ótica por meio dos rios da região amazônica, e nós já estamos, até o final do ano, devemos concluir todas as infovias, todos os trechos, e ainda foi anunciado semana passada pelo conselheiro Moisés, da Anatel, que é quem lidera esse projeto, que haverá sobra de recursos de tal forma que está sendo previsto a ampliação desses trechos para pelo rio Tapajós, no estado do Pará. Então, isso foi anunciado semana passada, então temos só boas notícias no que diz respeito à execução das obrigações do 5G. E uma coisa muito importante, Yuri, no cronograma do 5G, todos os municípios brasileiros e todas as localidades brasileiras deveriam ter 4G até o final de 2028, até o final de 2028. E o governo federal, no novo PAC, anunciou uma meta para a Anatel da gente tentar antecipar isso, da gente antecipar isso até o final de 2026. Então, junto com o Ministério das Comunicações, estamos trabalhando para encontrar formas de como a gente pode fazer a antecipação desse cronograma para que o 4G e o 5G cheguem o mais rápido possível para toda a população brasileira. E além dessa levar a cobertura para a região norte, por meio do Norte Conectado, nós também alcançamos semana passada um marco muito importante, que foi a distribuição de 1 milhão de novos kits da nova parabólica que está sendo distribuída pela Anatel. Então, quem tem aquela parabólica antiga, grandona, pode trocar por uma parabólica menor e ter acesso a todos os canais que tinha antes na parabólica, só que com muito mais qualidade. E semana passada nós alcançamos a meta histórica de 1 milhão de kits desses distribuídos para a população brasileira. Perfeito. Obrigado pela entrevista, presidente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Agradeço uma vez mais a presença do senhor aqui no JR Entrevista e também muito obrigado a você pela companhia e audiência. Até a próxima.